Nós queremos, nesse momento, dar as boas-vindas ao pastor Ricardo, da Igreja Evangélica Menonita Brasileira de Vitimarçu, o qual trará a palavra de Deus para nós agora durante os próximos 5 minutos. Por favor. Boa noite, caros amigos, vereadores da nossa cidade, presentes. Podem se assentar, estarem lendo a palavra de Deus. Jesus é o relato que está no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 21. Diz que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Essa cena, ela está narrada exatamente no domingo da Páscoa, quando Jesus tinha ressuscitado. E os discípulos estavam com medo, porque eles andavam com Jesus e o corpo de Jesus tinha subido do túmulo, o mestre deles não estava com eles e eles estavam reunidos num lugar, não como nós estamos aqui, aberto. Eles estavam com portas fechadas e com medo. Com medo. E a gente sabe que existem vários medos que nós, como seres humanos, podem nos acometer. Mas o maior medo que uma pessoa pode ter, que nós podemos ter, é o medo de ter a falta de Jesus do nosso lado, da nossa vida. Que era isso que eles estavam passando aqui. O mestre, aquele que estava ensinando para eles, que estava dando uma perspectiva de vida diferente, não estava com ele naquele domingo de Páscoa. E isso às vezes me faz pensar no nosso dia a dia. Como é difícil quando Deus não está conosco, quando Jesus não está conosco, quando Jesus não está com a nossa família, quando Jesus não está no nosso trabalho, não está nos nossos negócios. Como isso amedronta, como isso causa medo. Então, o maior medo que nós podemos ter é da falta de Jesus conosco. Mas quando a presença de Jesus entra, Jesus invadiu aquele lugar onde eles estavam com portas trancadas, uma coisa tomou conta deles, que foi coragem. A coragem vem quando Jesus está conosco. Jesus concedeu-lhes a paz, como eu li aqui. Paz seja com vocês. A paz que vem de Jesus, que vem de Deus, é uma paz verdadeira, que só Jesus pode dar, não é uma paz falsa. E é interessante que Jesus mostrou as mãos para eles verem, que era ele mesmo, mostrou o lado onde a lança tinha transpassado Jesus naquela cruz, e eles viram isso e falaram: realmente é o nosso Senhor. E isso trouxe alegria para eles, uma alegria verdadeira, que só podemos ter quando Jesus está conosco. E Jesus reafirmou, falou de novo: paz seja com vocês, assim como o Pai, como Deus me enviou, eu vou enviar vocês. Cada um de nós que estamos aqui temos um propósito na vida, temos uma missão, temos desafios, na vida. E Jesus comissionou a eles, e Jesus nos comissiona também a cumprirmos com os nossos objetivos, com coragem, com a paz, com a alegria que Ele pode dar. E que nessa noite, nessa reunião, de amanhã, no seu dia a dia, a presença de Jesus possa te tocar de tal forma que você possa ter coragem, paz, que vem de Deus, e alegria para conduzir o seu trabalho, para abençoar a nossa cidade, que tanto merece, que tanto precisa, ser cuidado por boas pessoas como vocês. Eu gostaria de ter um momento de oração ainda, antes de devolver a palavra. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por estarmos reunidos aqui para essa reunião. Obrigado pelo privilégio da tua palavra, da tua presença ser pela primazia, pelo primeiro lugar, Senhor. Que isso realmente faça diferença nessa casa e na vida de cada pessoa, na vida de cada morador da nossa cidade. Que o
Senhor faça a diferença, que o Senhor venha dar coragem, paz e alegria a cada autoridade aqui presente, para que eles possam fazer o melhor, Senhor, para a nossa cidade, mas que acima de tudo, eles possam sentir a paz, a alegria, a coragem que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Fica conosco aqui nessa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe pela palavra. Muito obrigado, pastor Ricardo. Em nome de Deus e pelo povo, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao secretário desta sessão que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária do dia 11 de abril de 2017. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2017, no horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Palmeiras, Estado do Paraná, com sede à Rua Coronel Vida 211, Centro, realizou-se a 10ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, sob a presidência do vereador Anselmo Henrique Osório e secretariada pelos vereadores Marcos Ribas e Rogério Cisluni. E presentes os vereadores Denis Sanson, Domingos Everaldo Kuhn, Gilmar Costa, João Savi e João Alberto Ferreira da Costa. Havendo o número legal de vereadores, o senhor presidente, em nome de Deus e pelo povo, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia foram apreciadas as seguintes matérias. Em discussão única, foi aprovado por unanimidade o requerimento protocolado sob o número 223/17. Em discussão única em bloco, foram aprovadas por unanimidade as indicações de números 44 a número 51/17. Em discussão única, também aprovado o anteprojeto de lei número 2/17. Em segunda discussão, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 4.651. Em primeira discussão, em separados, foram aprovados por unanimidade os projetos de leis 4.649, 4.652, 4.653, 4.654, 4.655, 4.656, 4.657 e 4.658, sendo que o projeto 4.658 foi em votação nominal. O senhor presidente encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação os projetos de leis 4.659, 4.660 e 4.661. Para a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, os projetos de leis 4.660 e 4.661. E para a Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, o projeto de lei 4.659 para análise e pareceres. O senhor presidente convocou os senhores vereadores para as sessões de julgamento para apreciação das contas do Poder Executivo, referente ao exercício financeiro de 2008, nos dias 11 e 18 de maio do corrente ano, no horário de 19 horas, respectivamente, para apreciação em primeira e segunda discussão do projeto de decreto legislativo número 696/17. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, o senhor presidente lembrou que a próxima sessão ordinária acontecerá no dia 18 do corrente, no horário regimental, constando da ordem do dia a discussão única do requerimento 249, das indicações de números 52 a 60, e segunda discussão dos projetos de lei 4.649, 4.652 e 4.658. Agradeceu a presença de todos. Em nome de Deus e pelo povo, declarou encerrada a sessão. E para tudo constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e primeiro secretário. Em discussão, a ata lida. Aprovada por todos. Convido o vereador primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente da sessão. Do Executivo
Municipal, ofício 141/2017, encaminha projeto de lei 4662 de abertura de crédito adicional especial no valor de 265.600. Do Executivo Municipal, encaminha Vossa Excelência de mentalização e comprova e complementa o projeto de lei diverso sobre o plano plurianual para o período compreendido de 2018 a 2021. Seu projeto de lei 4663. Projeto de lei 4664, encaminha projeto de lei que versa sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Ofício 150/2017, encaminha o projeto de lei 4665 de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 45.041,41 centavos. Ofício 151/2017, encaminha a Vossa Excelência projeto de lei 4666 de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 376.000. Ofício 139/2017, assunto prestação de contas municipal 2016. Município de Palmeira vem por meio de seu representante legal encaminhar os documentos que comprovam a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 em atenção ao artigo 49 da Lei Complementar 101. Memorando 61/2017 da Secretaria Municipal de Obras, assina a secretária, vemos que por meio dessa informar a Vossa Senhoria que a Secretaria de Obras e Infraestrutura não dispõe de plano de vereadora para atender a solicitação do vereador Gilmar Costa, de indicação 22/2017. Orientamos que tal solicitação seja encaminhada à Secretaria de Agricultura, pois a mesma dispõe dos equipamentos cedidos e excedidos a algumas comunidades, para a Secretaria que veja a possibilidade de realocação das mesmas. Assina a secretária Francina Buquerque. Da Emater, ofício 8/2017, vem por meio dessa solicitar as dependências da Câmara Municipal de Vereadores para o dia 26 de abril de 2017, onde ocorrerá uma reunião com produtores de uva promovido pelo Instituto Emater de Palmeira. Esta reunião acontecerá no período de 8h30 e 17 horas. Assina Walter José Ramos, responsável pela unidade da Emater de Palmeira. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, requerimento, ouvir o plenário, prazo de 30 dias para emitir parecer ao projeto de lei 4640. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, requerimento, requer ouvir o plenário, prazo de 30 dias para emitir parecer ao projeto de lei 4640. Protocolo 260/2017, requerimento da mesa diretora, requer a retirada e arquivamento do projeto de lei 4633. Vereador, protocolo 264/2017, o vereador Domingos Everaldo Fundos, das suas atribuições, requer, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente da Secretaria de Estado da Educação, solicitando a reforma da cobertura do bloco 2 e a instalação de alambrado em torno da quadra poliesportiva do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Getúlio Vargas. Do vereador Rogério Siluzzi, que protocolo 265/2017, requer ouvido o plenário, seja encaminhado expediente da Secretaria Municipal de Educação, solicitando informações sobre a previsão para o término da instalação do alambrado em torno da Escola Municipal Nossa Senhora do Rossio. Indicação 61/2017 do vereador Arildo Santos Alessi, indica a Secretaria Municipal de Educação que veja a possibilidade de realizar a reforma da cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário, na localidade de Vieiras. Indicação 62/2017 do vereador Gilmar Costa, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que seja realizado patrulhamento e cascalhamento, a instalação de bueiros na estrada que inicia na PR 151 e se estende até o posto de saúde na localidade de Poço Grande. Vereador Gilmar Costa,
indica a Secretaria de Meio Ambiente que veja a possibilidade de disponibilizar um local apropriado para descarte do lixo orgânico reciclável e devido recolhimento na localidade de Poço Grande. Indicação 64/2017, vereador Pastor Anselmo Osório, indica a Secretaria Municipal de Urbanismo que seja elaborado projeto de pavimentação asfáltica com recursos federais para a rua Jane Jansen, na localidade de Vitor Marsum. Indicação 65/2017, vereador João Sabi, indica a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que seja realizado reparos nas grades de proteção da ponte sobre o Rio Monjolo, bem como a substituição de lâmpadas do posto de iluminação pública no referido local que dá acesso ao bairro da Vila Rosa. Indicação 66/2017, do vereador João Alberto Ferreira da Costa, indica a Secretaria de Esporte e Lazer que veja a possibilidade de instalar placar eletrônico e a substituição das traves e tabelas da quadra poliesportiva do ginásio Sebastião Amanso dos Santos, localizado ao lado das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente. Indicação 67/2017, do vereador Denis Sanson, indica a Secretaria de Obras e Infraestrutura que seja realizada a operação tapa-buraco na rua 7 de setembro e Afonso Chame, no centro. Indicação 68/2017, que vem acompanhado do embaixo assinado, do vereador Rogério Celuzzi, que indica ao Departamento de Segurança e Trânsito que veja a possibilidade de alterar o estacionamento nas ruas Equinha de Abreu, Querubina Marcondes de Sá e Francisco Querubina Vila Maria, permitindo estacionamento em ambos os lados, conforme abaixo assinado. Indicação 69/2017, do vereador João Sabi, indica ao prefeito municipal que veja a possibilidade de determinar o setor competente a construção de poço artesiano na localidade de Mandaçaia. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 4659, estabelece normas para a regularização de obras construídas de acordo com a lei de uso e ocupação de solo. Parecer favorável. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer sobre o projeto de lei 4.660, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 288.545,64 na Secretaria Municipal de Obras, também com parecer favorável. Da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 40.700, também com parecer favorável. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, projeto de lei 4.660, que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 288.545,64 na Secretaria Municipal de Obras, também com parecer favorável. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, projeto de lei 4661, que autoriza a abertura de crédito adicional de R$ 40.700 na Secretaria de Gestão Pública, também com parecer favorável dessa comissão. Da Comissão de Urbanismo e Obras Públicas, parecer ao projeto de lei 4659, também com parecer favorável dessa comissão. É isso. Solicito ao secretário dessa sessão que proceda à verificação da presença e se existe vereador inscrito para usar a palavra durante o expediente. Estão presentes todos os vereadores que assinaram o livro de presença. Inscrito para usar a palavra o vereador Pastor Anselmo, Escola Municipal de Vitor Marsum, vereador João Alberto, um novo vereador. Eu quero passar a presidência agora, nesse momento, ao nobre colega Geraldo como vice-presidente, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, Geraldo Cubo, neste momento, quero saudá-lo e estendendo assim meus mais sinceros cumprimentos aos meus nobres pares que nos ladeiam nesta sessão. Quero mais uma vez agradecer
profundamente de coração, pastor Ricardo, que deixou sua casa, sua família em Vitimarçum, e veio nos abençoar com a santa palavra, uma meditação muito profunda, e realmente como precisamos da paz de Jesus em todas as nossas ações e passos. Quero abrir os braços também e cumprimentar o Padre Naves, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe, né? E assim todos os cidadãos que nos acompanham, cidadãos da TV Câmara. Senhor Presidente, já foi lido no expediente a retirada do projeto de lei de número 4.633, a começar, eu diria, de autoria da comunidade de Vitimarçum, passou pela minha mão para que eu apresentasse, depois pela mesa diretora dessa casa, por fim, em primeira votação por unanimidade, por todos os vereadores, e hoje a notícia da retirada. E venho a esta tribuna, então, para falar um pouco da comunidade de Vitimarçum. Então, venho a esta tribuna hoje para trazer esclarecimentos sobre a questão do Colégio Estadual Municipal do Campo em Vitimarçum, especialmente no que diz respeito a ter 2 diretores, um para o Colégio Estadual e outro para a Escola Municipal. A comunidade de Vitimarçum está inserida no contexto da cidade de Palmeira. Vitimarçum é Palmeira em muitos aspectos há mais de 60 anos. Primeiro, ela está inserida seja na área da geração de emprego, e só na cooperativa agroindustrial em Vitimarçum, hoje, temos 157 empregos diretos. Esses, na última assembleia eu participei e vi o relatório. E agora, na época da safra de grãos, mais do que uma dezena, chegando facilmente a mais de 170 funcionários, ganhando seu pão e trazendo para a cidade de Palmeira. Nas chácaras, onde se produz o leite, suínos, frangos, gado de corte, madeira, etc., outras dezenas de famílias ganham ali o seu pão de cada dia. Nos vários comércios de material de construção, roupas, madeira, móveis, janela de PVC, confeitarias, pousadas, cafés coloniais, centro de eventos, entre outras dezenas de empregos. Na área social, a nossa grande AMB, Associação Menonita Beneficente, que atende a mais de 400 crianças aqui na cidade, na área urbana, e dezenas de famílias no interior, nas comunidades, gerando ali também na AMB emprego para cidadãos de Palmeira. Na área cristã, investe no evangelismo com suas igrejas, trazendo as pessoas para perto de Deus e mudando assim suas vidas, seus comportamentos para melhor. Enfim, transformando a vida delas através de Jesus Cristo, como nos foi trazida a mensagem hoje. Na área política, tem sempre depositado seus 1.282 votos nas urnas para eleger os melhores representantes possível. Inclusive, nesta eleição, 70% dos votos válidos foram para o prefeito atual. E para a minha pessoa, mais de 50% dos votos. E quem sabe para as mentes menos esclarecidas, por que essa diferença 70-50? Porque dentro da comunidade tinha mais 2 adversários políticos que buscavam votos, e eu tive inclusive meus pares aqui hoje eleitos, entre outros que não lograram êxito, que também buscaram votos. Então pode ser uma votação muito expressiva, 50% dos votos válidos. Na geração de imposto sobre serviços, na geração de imposto sobre circulação de mercadorias, eu diria alguns milhões. Na área da educação, de investido em matérias extracurriculares para oferecer cidadãos com melhor formação para a nossa sociedade. E se nós vemos no Colégio de Vitimarçum, principalmente no 2º grau, já alunos sendo aprovados para as universidades, e a gente vê o sucesso dos alunos que saem da escola Fritz Krieger, do Colégio Estadual, e da escola municipal.
enfim, meus nobres pares, cidadãos que estão aqui presentes, TV Câmara, aqueles que nos assistem em casa e mundo afora, eu poderia trazer aqui com toda certeza muito, mas muito mais dados e até com números exatos do INSS, do ICMS, mas esta não é a intenção principal da minha fala. O intuito é estar trazendo essas informações, é demonstrar a importância da comunidade no cenário municipal e que por isso, quando apresenta seus anseios, pelo menos deveria ser ouvida, pelo menos deveria ser chamada para uma discussão, ou quem sabe os representantes dos poderes irem até a comunidade e olho no olho, num bom francês, tete a tete, dizer, falem que nós ouvimos. E depois, pela lei, provar, provavelmente que não seria possível, o que veremos logo em seguida. No mês de fevereiro deste ano, com as novas nomeações de diretores das escolas municipais de Palmeira, com a chegada de novos secretários nas secretarias, chegou a notícia na Escola Municipal do Campo Fritz Klieber de que, por força da lei de número 4.133, especificamente de 17 de maio de 2016, que institui o plano de cargos, carreiras e salários no quadro próprio do Magistério Público Municipal, especificamente no que diz respeito ao artigo 17, parágrafo 1º, que reza o seguinte, e lerei a lei porque tenho tempo, farei uso desse tempo específico. Diz o seguinte, que na lei estaria chamando exclusivamente professores do quadro próprio do magistério do município. A entrada da lei de número 4.633 a pedido primeiro da comunidade, depois desse que vos fala, depois da comissão da mesa diretora da casa e depois pela votação unânime dos meus nobres pares, dizia, ao invés de exclusivamente, mudando apenas uma palavra, preferencialmente. Isto causou desconforto à Secretaria de Educação, ao Conselho de Educação, que ao arguir o presidente desta Casa de Leis, foram prontamente atendidos, sendo que o projeto foi retirado da pauta de votação para a segunda votação, remetido conforme reclamação do Conselho de Educação para a Comissão de Educação, aonde o meu nobre par, Everaldo Kuhn, é presidente dessa comissão, para melhores estudos e possível alteração para que não se descumprisse a lei de forma alguma e eventualmente contentasse todas as partes, ou seja, em primeiro lugar, a comunidade de Vitimarçu, que era a primeira interessada, a Secretaria de Educação, o Conselho de Educação e o próprio Legislativo, na sua função, neste caso, de interventor favorável à comunidade de Vitimarçu. Quero falar nesse momento da legalidade da ação. Eu, vereador Anselmo, mais conhecido como vereador Pastor Anselmo, conversando com a Procuradoria desta casa, com o Procurador do Executivo e com o próprio Executivo, chegamos a um denominador, ao consenso de que poderia tecnicamente atender o querer, o anseio da comunidade, de se ter somente um diretor para responder pelas duas escolas, tendo em vista que são geminadas, ou seja, traduzindo, elas funcionam no mesmo pátio, em um prédio, geminados ou colados um no outro. Isso da legalidade. Do querer da comissão, do querer da comunidade, tenho aqui em minhas mãos um abaixo assinado de 340 pessoas, inclusive 12 professores de dentro do colégio, e só são 340 assinaturas porque eu tive que recolher prematuramente esse abaixo assinado por força da velocidade que corria o projeto aqui para análise da comissão. Então o querer da comunidade está aqui documentado, fica à disposição de toda a população para que veja a veracidade do querer da comunidade. 340 pessoas, pais e alunos,
funcionários e professores opinando e pedindo para que continuasse sendo apenas um diretor para as escolas já citadas, como vem acontecendo sempre ao longo das décadas de existência desse educandário, ou seja, nunca na história teve 2 diretores do município, ou nunca também na história o município gastou 1 centavo sequer pagando diretor para a escola municipal. Teve uma época, inclusive, que a própria Associação de Moradores, que é uma subprefeitura, na verdade, dentro da comunidade, muito atuante, a Associação de Moradores pagou integralmente o diretor. Gostaria de falar da cooperação da comunidade. A comunidade de Vitimarsum, já chegada de Santa Catarina, primeiro da Alemanha, depois Santa Catarina e outros lugares que foram chegando, se preocupou muito com a educação do seu povo e construiu a escola municipal com seus próprios recursos no passado e vem mantendo o patrimônio muito bem ao longo dos anos sem nenhum ônus para o município. Da decisão da secretária e do prefeito em empossar uma diretora para a escola municipal, sem ao menos ouvir e dialogar com pelo menos as pessoas que tiveram tempo de assinar o abaixo assinado. E a comunidade e esse legislativo ficarem sabendo da posse da nova diretora somente após a posse e a publicação em diário oficial, que chegou também depois de tudo ter acontecido, sem nenhum diálogo com a população, sem nenhum diálogo com esse legislativo, sem especificamente um diálogo com a Comissão de Educação. O diário oficial, inclusive, pouquíssimas pessoas acessam esse site. Eu considero, então, essa atitude, no mínimo, uma grande indelicadeza para a comunidade. Quero registrar aqui uma grande indelicadeza. Quero falar agora da retirada do projeto. Hoje, como já foi lido no expediente, estarei, como presidente da Casa, retirando o projeto de lei de número 4.633, definitivamente de pauta de votação. Isso quer dizer que não volta, pelo menos esse ano, para cá. O intuito dessa minha vinda à tribuna: deixar claro, em primeiro, a toda a comunidade de Vitimarsum que nos assistem, que vão ler nos jornais escritos, que este vereador foi incansável em busca de atender, sem burlar a lei, aos pedidos da comunidade. Nunca contei quantos degraus dá aqueles lances que vão do térreo da prefeitura até o procurador da prefeitura. Mas fui muitas vezes levando emenda do meu nobre pai, vereador João Alberto, que fez uma emenda ao projeto de lei 4.633, levando inclusive um substitutivo ao projeto 4.633, que não foi protocolado nessa casa, por perceber que não teria prosperidade. Então deixo claro que lutei a favor da comunidade, dentro da legalidade, nunca à margem da lei, sempre até o limite da lei, tendo essa flexibilidade. Quero deixar claro também que não entendo que perdi uma guerra, ou que perdi a guerra, mas sim uma batalha. O que é normal na vida política ou no cotidiano, ter sucesso, insucesso em algumas empreitadas. E quero deixar nos nobres pares registrada a minha satisfação, pasmem, vossas excelências, minha satisfação que ecoa isso no município de Palmeira, e principalmente em Vitimarsum, de ter lutado pelo anseio da minha comunidade, meu reduto, local onde vivo 46 anos, aonde cresci, aonde criei minha família, aonde pertenço a todos os setores daquela comunidade. 46 anos inserido em todos os setores. Satisfaço-me em ter lutado, mas saio triste desta tribuna. Tem 1 minuto, vereador. Pelo resultado. Obrigado, senhor presidente. Sem que houvesse uma maior e melhor consideração ao clamor legítimo
de um povo, de uma comunidade lutadora, guerreira e muito proativa em favor da querida cidade de Palmeira. Muito obrigado pelo minuto, senhor presidente. Reassumo nesse momento a presidência e concedo a palavra ao vereador João Alberto Ferreira da Costa com o tema Um Novo Brasil. Eu faço minha saudação a Vossa Excelência, o presidente desta Casa de Leis, vereador Pastor Anselmo. Estendo saudação aos nossos pares, todos os conterrâneos, amigos que se encontram nesta casa e aqueles que nos acompanham pelos meios eletrônicos. Eu volto a essa tribuna, local de usar as palavras. Há inúmeros ditados populares. Há um ditado popular que diz que a palavra não proferida, a palavra não dita, é nossa escrava. A palavra depois de dita, a palavra proferida, pode se tornar a senhora dos nossos atos, das nossas condutas e até da nossa imagem perante o público e a comunidade. Em torno desse dilema, eu prefiro o pecado da ação do que o pecado da omissão. Eu gosto de falar, tomo meus cuidados, mas eu acho que é necessário falar. Venho hoje com alegria a essa tribuna relembrar o que disse aqui no início de 2016. Eu disse nessa tribuna que a minha atividade política começou há 30 anos atrás. Defilei a um partido, PDT, o partido do Leonel Brizola, sou filiado até hoje ao PDT. Entrei nessa atividade por entender que a coisa pública pertence a todos nós e tomei o gosto por um caminho, o caminho do combate à corrupção, por já entender naquela época que esta era uma praga instalada no sistema. Mas agora, em 2016, nesta tribuna, motivado pelos acontecimentos, enxergando diferente de muitos brasileiros que viam um país atolado na lama, um país caminhando para um precipício, eu via um país saído da lama, um país saído do precipício, um país saído de um mal que sempre assolou esse país, o país saído da corrupção. E eu disse naquela época que 2016 era o ano da revelação. Era o ano da revelação, nós já enxergávamos. Estava sendo revelado para todos os brasileiros e foi para o mundo. Que havia um sistema corrupto implantado nesse país, dirigido pela grande classe política, pela grande classe econômica, os bancos, as grandes empresas, pelo poder judiciário de alto nível e pelas grandes corporações de mídia. Esse povo se apropriou de uma atividade horrível, se apropriou de todo o dinheiro que essa nação precisava para se desenvolver. Mas 2016 seria o ano da revelação e foi. E eu disse naquela época que 2017 agora seria o ano da responsabilização. Seriam apontados os responsáveis, seria dito o nome das pessoas que praticaram isso. Não imaginava que seriam tantos, como a imprensa tem mostrado, e vem muito mais por aí. Ainda faltam 200 horas de gravação dos depoimentos da Operação Lava Jato. 200 horas, se a TV ficasse passando a gravação 24 horas por dia, dá mais de 15 dias. Vejam os senhores que este foi o ano da responsabilização. E dizia também que o ano de 2018, o ano que vem, é o ano da limpeza geral.
Tomara que essa população tenha um mínimo de consciência, que enxergue tudo isso. Lembram os senhores que até foi motivo de brincadeira entre nós, eu usei uma expressão que não é minha, já ouvi de alguém, mas usei aquele dia, dizendo que isso tudo podia ser olhado como um saco de caranguejo. A hora que pegarem o primeiro e puxarem, o resto sai tudo engatado. E olha, para fazer uma analogia, não deveria ter usado o termo de saco, devia ter usado esse que os agricultores usam na hora para pôr batata, não sei como é que chama, um bag, devia ter sido isso. E foi assim que as coisas estão andando. Elas já chegaram nos estados, o nosso governo está totalmente comprometido com isso, o governador do estado, uma meia dúzia de companheiros deles vão ser apenados pela justiça, e ela vai chegar ao município, aos municípios, a todos os municípios. E nós aqui nos municípios é que deveremos ter esta obrigação e deveremos ter esta sabedoria para fazer a limpeza. Porque em 2020 teremos eleição aqui. 2018 teremos eleição no estado, na União, mas 2020 teremos eleição aqui. E nós não podemos mais realizar eleições aqui, onde a pauta da eleição é a discussão se tem melhoral no posto de saúde, se o bueiro ali não está limpo, se tem buraco em uma rua. Essa discussão era a discussão da época da corrupção. Enganar o povo com essas quinquilharias, com essas pequenas coisas, e lá na hora do voto eleger aqueles que vão cuidar do cofre, que vão enriquecer, que vão repassar propina para um e para outro. Eu tenho certeza que vai ser diferente as próximas eleições. Não vamos passar aqui, eu não vou passar aqui 4 anos falando de melhorar no posto de saúde, falando de buraco nas ruas. Foi criado até, meus companheiros falam a liberdade de dizer isso, porque vejo com antipatia uma das proposituras que nós usamos bastante aqui, essa tal de indicação. Tem uma minha aí, pedindo quadra de vacina, nem sei o que eu estou pedindo, mas explico por quê. Porque essas indicações vêm do Parlamento Jovem. Nós temos um Parlamento Jovem aqui, mirim, de crianças, e esta casa tomou um cuidado de orientá-los para que eles não entrem nos grandes conflitos desta casa, para não se indisporem nas escolas, com os poderes constituídos. Mas não sei se não era melhor ter recomendado eles que viessem pelos conflitos, porque essa é a casa dos contrários. Então eles fazem as indicações, passam para nós, nós apadrinhamos cada um deles e nós apresentamos as indicações. Mas o que é uma indicação? Uma indicação é um lembrete, não chega a ser uma advertência, é lembrar o prefeito e seus assessores de coisas que eles já estão carecas de saber. Quando chega alguém pedir para nós fazer uma indicação para tapar um buraco, já sabe o prefeito, já sabe todos os assessores, já sabe quase toda a cidade. Aí vem de nós. E aí, então, como apareceu a indicação? A indicação apareceu o seguinte: uma forma de ludibriar o eleitor, de enganar até nós, os vereadores. Porque os senhores compreendem o que perfeitamente. Eu digo os senhores porque todo mundo que está nos ouvindo. Hoje nós temos que ser claro, porque alguns dias atrás, como se dizia que havia uma grande quadrilha de roubo nesse país, as pessoas riam da gente. Eu passei por isso por mais de 20 anos, as pessoas dizendo que eu não me elegi porque eu era um bobo, companheiros meus dizendo: é difícil pedir voto para você porque você não ajuda, você não vai com a gente nos empresários pedir dinheiro. E eu nunca fui. Nas minhas prestações de contas de 30 anos não tenho um cruzeiro de um empresário, não tenho dinheiro que não fosse meu para fazer a minha campanha. E agora, voltando para as indicações. As indicações, quando o prefeito quer acender um bueiro ou alguma coisa, ele pega uma indicação de um vereador que seja alinhado com ele e manda fazer. E se o prefeito, não estou falando desse, de todos os prefeitos que passaram por aqui, se for lá uma indicação do vereador João Alberto Gaiola, o prefeito dá uma olhada e diz: não vou fazer. E fala para o morador: vai lá e converse com o vereador fulano de tal. Ele faz a indicação, eu faço. É isso que funciona, é assim que existe. Eu não vou
nominar aqui para não cometer injustiça. Eu conheço vereadores dessa casa de outra legislatura que andavam com quilos de papel nas mãos. Olha quantas indicações eu fiz, o prefeito nunca me atendeu. E aí do outro lado havia o riso de que aquele vereador teria feito aí talvez um papel de bobo durante os 4 anos. Não sei se é para isso que a população nos paga. Não é para isso, não é para isso. Essas ligações que continuem, o prefeito que faça ou não faça o que ele quer. Nós aprovamos o orçamento e colocamos dinheiro lá para o departamento de obras, para fazer estradas, para recuperar estradas, para pavimentar estradas, para tapar buraco, enfim, para fazer isso tudo. Não sei para que serve a indicação, lembrá-lo, relembrá-lo, se ele já sabe muito mais do que nós disso tudo. Mas eu volto a dizer o seguinte, esse é o caminho. Nós temos um compromisso com essa história recente. Não vamos nos enganar. Não vamos imaginar que apenaram alguém lá em Brasília, apenaram alguém aqui no estado do Paraná e aqui não vai se fazer nada. Tem que se fazer sim. Tem que se fazer aqui, porque aqui também chegou dinheiro dessas empreiteiras criminosas. Eu até vou ler o nome de algumas delas aqui. Aqui chegou dinheiro em campanha dessas empresas. Andrade Gutierrez, Petrofrisa. Deve ser gente que vende coisas da Petrobras, petróleo. Da Serra Almeida, da seguradora Bradesco. E eu acho que nós deveríamos nos debruçar sobre o problema nosso aqui local. Vou solicitar gentilmente, sugerir ao Observatório Social que vá ao cartório eleitoral e pegue todas as prestações de contas dos políticos de Palmeira, não digo de todos, aqueles que já não estão mais nativos, mas que peguem os que estão nativos, que peguem aqueles que pretendem voltar a ocupar cargo público e verifiquem as suas prestações de conta, verifiquem com quem é que eles estavam ligados, verifiquem quem é que deu dinheiro a eles, porque convenhamos, neste momento, algum empresário daria um cruzeiro, R$1, dinheiro qualquer que fosse, ao político sem esperar nada em troca? Não somos ingênuos. Foi isso que levou o Brasil à situação que está hoje. Me afastei do pleito eleitoral próximo passado. Muitos companheiros disseram, se afaste desse pleito, porque é um pleito ainda contaminado, e você não terá condições, com essa conduta tua, de vencer esse pleito. Nem bem o pleito terminou, esses companheiros já me diziam pelas ruas, acho que nos equivocamos, se você tivesse no pleito, teria vencido a eleição. Depois verificamos que quase 10 mil pessoas não foram votar, em rejeição ao que estava posto naquela eleição. Mas deixa aqui claramente, do próximo pleito, não sei de que forma que estarei participando lá, que candidatura exercerei ou não, mas não vou me afastar do próximo pleito. No próximo pleito eu estarei discutindo os interesses desse município, e a pauta não será buraco de chão, a pauta não será melhorar nas escolas, a pauta será a corrupção, a pauta será quem é o grupo que está alinhado com o combate à corrupção e quem é o grupo que está comprometido com o combate à corrupção. Faço política de forma clara. Estou dizendo isso para que os jornais coloquem amanhã isso publicamente. E aqueles que pretendem estar ao meu lado, se aproximem, e aqueles que pretendem fazer a política como sempre fizeram, que se distanciem de mim. Vamos nos enfrentar no próximo pleito. Eu agradeço, senhores, pela atenção. Ordem do dia. Em discussão única e em bloco os requerimentos protocolados sob números 249 e 259 a 252 e 253/17. Requerimento 249 do vereador João Alberto Ferreira da Costa.
requer que se oficie a Secretaria Municipal de Educação, com cópia ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo, solicitando informações e esclarecimentos do motivo de inúmeras contratações temporárias PSS que vem sendo executada para professor de educação infantil e também questionando em relação a quantas dessas vagas estão ocupadas por servidores estatutários e quantas por professores de PSS. O 252 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, requerimento requer ouvir o plenário o prazo de 30 dias para emitir parecer ao projeto de lei 4640. O protocolo 253 da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, requerendo também 30 dias para o mesmo projeto de lei, o projeto de lei 4640. Senhor presidente, está em discussão. Senhor presidente, Vossa Excelência, me permite, eu gostaria apenas de explicar um pouco com relação ao requerimento pedindo informações ao prefeito e à Secretaria de Educação. Essa é uma discussão antiga. O artigo 37 da Constituição fala com muita clareza que as atividades de educação, de segurança pública e de saúde são atividades essenciais do poder público e elas não podem ser terceirizadas. Isso é conhecido há muitos e muitos anos. E é assim que funciona aí na nossa estrutura pública do Poder Executivo. Ela é tão clara que no regime jurídico único dos servidores públicos municipais existe lá um dispositivo para substituição de professores. Quando o professor entra em licença, qualquer tipo de licença periódica, ele pode ser substituído por um outro professor através de um dispositivo chamado Regime de Tempo Integral, o RTI. Só para ser mais concreto. Então o professor fica em licença, é normal o entendimento que das centenas de professores do município, a grande maioria são mulheres e muitas vezes existe a licença maternidade, né? Esse tipo de licença. Então ela é periódica. Aí você pega um outro professor, coloca ele em regime de tempo integral, ele dobra o horário, já é um professor concursado, já é um professor que passou pelo Estado, pelo regime de experiência, é um professor bem remunerado e ele já entra naquele ritmo substituindo o professor. E depois sai e volta. Quando o professor se afasta permanentemente, se aposenta, ou qualquer outro tipo de coisa, até o óbito, você chama um do concurso público. Está lá. Esses são os caminhos, não há dispositivo outro. Agora, alguém iluminado por essas coisas que aparecem impensadamente, descobriu que ao invés de você pegar um professor do RTI ou contratar um do concurso, você faz um concurso no regime de CLT, com esse tal de PSS, processo seletivo, chama alguém que às vezes não tem nem graduação de terceiro grau e paga ele um salário mínimo. E ele substitui. Ao invés de pagar um professor lá R$2.500, R$3.000, um professor formado, preparado, você vai e paga alguém que nem um estágio probatório tem. E ele fica substituindo por 2 ou 3 meses, depois sai fora. E aí você descobre que você pode ir aumentando isso tudo, e esse número você vai pagando muito menos para eles, e por consequência, como esses do PSS, você recolhe a previdência lá no INSS, não recolhe aqui no Fundo de Previdência, você começa também a diminuir a receita da previdência aqui e você vai provocando uma grande catástrofe na prefeitura. Além de cometer injustiça com todos aqueles que passaram no concurso público e estão lá esperando. Então, a prefeitura está cheia de PSS, de gente contratada assim, e os professores estão irritados com isso. Então eles estão pedindo, o que eu fiz foi só sintetizar o pedido deles, né? Pedir aí que a Secretaria de Educação nos mande quantos são os professores contratados em regime de PSS, nos diga quem são, quantos estão em licença, qual é o modo de licença ou afastamento, até para que a gente mostre com clareza aí para todos esses professores a quanto anda esse encaminhamento. Eu agradeço, senhor presidente, essa é a explicação. Eu, como líder do governo, gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, que acho que a preocupação do vereador João
Até porque nós, como vereadores, somos bastante cobrados sobre esse tema. Então, eu encanto as palavras do vereador João Alberto e acho que, além de requerer por escrito, que a secretária e as suas assessoras que venham aqui e nos expliquem isso de maneira muito clara. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em votação, o requerimento protocolado sob o número 260/17. Requerimento 260 de 2017 requer a retirada e arquivamento do projeto de lei 4633. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em discussão única e em bloco as indicações de números 052 a 060/17. Indicação 52 do vereador Gilmar Costa indica a Secretaria de Obras patrulhamento e cascalhamento dos trechos da estrada que liga Passo de Paula ao Enchimio. O 53 também do vereador Gilmar Costa indica a Secretaria Municipal de Esporte instalação da academia ao ar livre na localidade de Correias. O 54, também do vereador Gilmar Costa, indica a Secretaria de Obras e Infraestrutura que seja realizado patrulhamento e cascalhamento da estrada rural que se inicia em Campestre de Vieiras até Faxinal dos Mineiros. A 55, também do vereador Gilmar Costa, indica a Secretaria Municipal de Obras, cascalhamento e patrulhamento na estrada Santa Bárbara, passando por Rio das Pedras até Faxinal dos Quartins. A 56, do vereador Denis Sanson, indica a Secretaria de Saúde que seja realizada a colocação e porta no banheiro e tomada na sala de espera e fechamento TV na colônia francesa. A 57, também o vereador Denis Sanson, indica a Secretaria de Saúde para que veja a possibilidade de ceder uma copiadora para uso na unidade de saúde da comunidade de Vieiras. A 58, também o vereador Denis Sanson, indica a Secretaria de Saúde que veja a possibilidade de reativar o atendimento odontológico na localidade de Guaramunha. A 59, a Secretaria de Saúde que veja a possibilidade de reativar o atendimento odontológico na localidade de Vieiras. E a 60, também o vereador Denis Sanson, indica a Secretaria de Saúde que veja a possibilidade de disponibilizar a agenda comunitária de saúde para a localidade da Virinha. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei do número 4.649. O projeto de lei 4.649 dispõe sobre a criação do distrito empresarial às margens da BR-277 com denominação de Parque Energético Cidade Clima e da outras providências. Em discussão sobre em votação. O senhor tem 10 minutos para discorrer o assunto. Em discussão? Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria apenas de falar um pouco sobre esse projeto do Parque Energético, até porque eu fui, imagino que os companheiros também foram questionados, abordados, o pessoal pedindo esclarecimento de dúvidas. Eu não vejo dúvida nenhuma nesse projeto, vou explicar por que eu não vejo dúvida nenhuma. Porque nós não temos uma bola de cristal para dizer se cada empresa que pretende se instalar aqui vai ter sucesso ao longo do tempo ou não. Algumas obtêm, outras não obtêm, né? O que eu digo dessa empresa é que, pelo que eu sei, pelo que eu vi, uma explanação que eles fizeram aqui, é uma coisa muito bonita, muito moderna. Tomara que dê certo. Se der certo, se for bem sucedida empresarialmente, né? Vai anexar aí uma imagem muito boa ao nosso município. Energia nova, energia limpa, energia barata, energia moderna, troço maravilhoso. Bom, isso não está na nossa esfera de atuação. O que está na nossa esfera de atuação e que nos cabe é definir, delimitar as zonas especiais do município. Zona rural, zona urbana, zona industrial, né? Isso compete a nós. E o pedido para se instalar um distrito industrial lá veio acompanhado de um layout, de um mapa, e pouco importa ou nada importa se a propriedade do terreno é pública ou é privada. Foi assim que nós fizemos com
distrito de Vitomarsum. Aprovamos o distrito de Vitomarsum em cima de terrenos totalmente privados e parece que é um sucesso. Está funcionando tudo muito bem. Bom, ali também nós aprovamos ou vamos aprovar o distrito. Bom, e depois, com relação à questão da propriedade do solo, da terra, aquilo que for de propriedade pública, que for do município, se o município pretender, como parece que pretende, tem legislação para isso, repassar para a empresa, nos compete também emitir um parecer, referendar um ato ou corroborar com um ato que já está feito aí. E se lá estiver um terreno que é de propriedade particular, é uma outra história. Aí compete aos proprietários da empresa buscar a parceria, adquirir por meio de compra e até, se o município entender lá na frente que ele resolve comprar o terreno de alguém, ele vai para os caminhos da desapropriação, que existe lei para isso, e faz, e aquilo que for da nossa parte nós fazemos por aqui. Então não vislumbro nada. Estou dizendo isso para que não fique conversas mal explicadas pelo meio do caminho, né? Essa é a minha explicação, senhor presidente. Me parece que a intenção e a pretensão ali é coisa muito boa. Em votação, então, o projeto de lei número 4.649. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.652. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 17.036,57 na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, usando o superávit financeiro do ano anterior da fonte 834. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.653. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 20 mil para a Secretaria de Assistência Social. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.654. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 175 mil para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, utilizando o superávit financeiro da fonte 1000 do ano anterior. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.655. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 553.850,09 para a Secretaria Municipal de Obras, utilizando também o superávit financeiro do ano anterior da fonte 1000. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.656. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à contribuição anual em favor do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado do Paraná, COGEMAS, e dá outras providências. A contribuição que se refere, este artigo será da importância de R$ 300 anuais. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.657. Da nova redação, a Lei Municipal número 274 de 2003, em seu artigo 147, e dá outras providências. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em segunda discussão, o projeto de lei número 4.658. Autoriza o Poder Executivo a outorgar a escritura pública de doação à empresa SM Madeiras Limitada de imóvel público, que especifique e dá outras providências. Em votação nominal. Vereador Anildo? Sim. Vereador Denis Sanson? Sim. Vereador Domingos Everaldo? Sim. Vereador Gilmar Costa? Sim. Vereador João Safi? Sim. Vereador João Humberto? Sim. Eu voto sim. Vereador Rogério Celuzzi? Eu voto sim. Vereador Anselmo Osório?
Sim. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 4.659. Estabelece normas para a regularização de obras construídas em desacordo com a lei de uso e ocupação de solo. Em votação nominal. Discussão. Em discussão. Esse projeto de lei 4659 é de minha autoria. É um projeto que visa regularizar algumas obras que foram construídas em desacordo com a lei. E como nossa cidade vai fazer quase 200 anos e não teve nunca uma permissão legal que permitisse algumas construções que estão em desacordo com a lei, então a nossa proposta é nesse sentido, nada mais do que isso, e peço o apoio dos pares aí na aprovação da lei. Discussão, presidente. Só tenho uma dúvida, vereador Marcos. Quanto a pessoa tem lá um imóvel irregular, ele regulariza perante a prefeitura, ele terá uma garantia no momento de registrar o imóvel, vereador, sabe me dizer? Olha, os casos, eu acredito que esse caso, porque já é difícil a gente falar no procedimento executivo. Provavelmente o executivo vai formar uma comissão que aprova isso, e no meu entendimento, essa comissão nada mais é tão igual ou parecido como é hoje o Conselho de Zoneamento. Que tem alguns casos que de repente não estão de acordo com a lei, que vai para o Conselho de Zoneamento, e o Conselho de Zoneamento aprova ou não o caso, e o proprietário, no caso de aprovação, registra normalmente. Então eu acredito que seja da mesma forma. Senhor presidente, está em discussão aí? Eu volto a dizer aqui, sem querer ser chato e sendo um pouco de chato, a nós compete aqui nessa Câmara agir e reagir. Nós não temos outra coisa a fazer. Nós trabalhamos com as palavras e com o nosso entendimento. Por que eu digo agir e reagir? Tudo que vem aqui para nós analisarmos, ele é passivo de inúmeras interpretações. Agora, tudo tem que ser às claras. Tudo tem que ser às claras, porque esses dias, com relação a esse projeto, eu fui abordado por uma conversa sem cabimento, dessas que não têm autoria, e alguém me disse assim: mas esse projeto aí não é para atender especificamente uma pessoa? Eu não sei se é. Eu sei que pode ser, que já houve projetos dentro desta prefeitura e dos outros, para atender exclusivamente uma pessoa, quando não deveria, né? Mas nesse caso eu não sei. O que eu sei é que esse projeto pede autorização para regularizar uma série de atos praticados por munícipes ao longo do tempo e que agora se encontram em situação difícil de ser regularizada. Eu alertava o senhor prefeito, por ocasião do ano passado, quando foi feita aquelas fotos aéreas e foi identificado que muitas propriedades haviam sido ampliadas, outras nem eram propriedades, enfim, aquilo tudo. Aquilo, como é que você vai expedir uma BITS, como é que você vai realizar, contratar um engenheiro para fazer um projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, em um prédio já feito? Que engenheiro correria esse risco de fazer apenas um projeto, né? Então criou-se uma situação de difícil solução. Me parece agora que o projeto propõe isso, né? Esse projeto propõe regularizar só aquelas coisas que se encontram irregulares frente aos critérios estabelecidos pela prefeitura. Nenhum critério estabelecido pela lei do uso solo maior, pela lei cartorária, pela justiça. Tudo o que nós podemos autorizar é só regularizar conforme os critérios estabelecidos pela prefeitura. E aí, lá o senhor prefeito vai ter que, como disse o nobre vereador Marcos, encontrar uma forma de fazer essas compatibilizações, né? Então, eu dando uma olhada aqui e verificando que o projeto propõe
regularizar construções nas extremas entre vizinhos com mais de 2 pavimentos. Eu conheço inúmeras construções que foram construídas de modo irregular e agora é difícil arrumar sem que tenha algum amparo legal. Construções edificadas com origem de invasões sobre os terrenos públicos ou particulares. Quantas dessas tem? Né? Construções sobre terreno de domínio público, faixa de domínio de ferrovia, curso d'água, rodovia, áreas verdes, está cheio desse problema por aí. Construções em terrenos particulares, onde a construção invadiu a faixa de supervisão, alargamento viário, construção embargada pelo município. Enfim, algumas dessas aqui, eu imagino até que o município vai ter algum problema. Ele não vai conseguir regularizar uma construção em cima de uma área verde sem que tenha uma aprovação prévia do IAP e essas coisas todas, né? Claro que, de repente, no meio disso tudo, vai aprovar uma condição irregular que vai, não sei até que condição é essa, vou dizer aqui, eu até fiquei numa situação de constrangimento por 1 ou 2 anos atrás, quando nós votamos uma lei aqui só para regularizar o prédio construído da Escola Imaculada Conceição, que estava caminhando em desalinhamento e nós votamos isso aqui. Pode ser que apareça uma outra coisa parecida com isso aqui, mas eu não sei, né, se tem essa intenção, acho até que não. Então não vejo também outro motivo, mas aqueles que acharam que tem uma outra intenção, que nós digam claramente, que nós digamos que se a intenção for relevante, nós mudamos a nossa condição do voto. Discussão? O vereador tem direito a usar a palavra uma vez só, pelo regimento da casa. Mais alguém com discussão? Senão nós vamos pôr o projeto de lei, então, 4.659, votação nominal. Vereador Arildo Zaleski. Sim. Vereador Denis Sanson. Sim. Vereador Domingos Everaldo. Sim. Vereador Gilmar Costa. Sim. Vereador João Savi. Sim. Vereador João Alberto. Sim. Eu voto sim. Vereador Rogério Saluzzi. Sim. Vereador Anselmo Cusório. Sim. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 4.660. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 288.545,64 para a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, utilizando dois superávit financeiros, um do recurso livre e outro da fronte 333. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 4.661. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências no valor de R$ 40.700 para a Secretaria Municipal de Gestão Pública. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 4.661. Peço perdão aos companheiros, eu achei que tinha lido. Projeto de lei 4.661 autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 40.700 para a Secretaria Municipal de Gestão Pública, cancelando dotações de várias secretarias. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Comunicamos aos senhores vereadores que na próxima quinta-feira, dia 20, estará acontecendo o terceiro evento do ano da Escola do Legislativo, com início às 14 horas, com o tema Processo Legislativo da Câmara Municipal de Palmeira. Convidamos a todos os vereadores para se fazerem presentes. Encaminhamos à Comissão de Constituição, Justiça e Redação
e para a Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, os projetos de lei números 4.662, 4.663, 4.664, 4.665 e 4.666 para análises e pareceres. Inscrito para explicação pessoal, vereador Marcos Ribas, com o projeto de lei, para falar sobre o projeto de lei 4.659. Quero, de pronto, agradecer o apoio dos companheiros, nobres vereadores. Esqueci de falar na discussão que o projeto de lei tem 30 dias para entrar em vigor a partir da sua aprovação e ele tem uma validade apenas de 6 meses. Então, os proprietários, esta lei, nós votando na terça que vem sendo aprovada, terão 6 meses para protocolarem seus projetos junto à Secretaria Municipal de Urbanismo para que faça análise. E passou os 6 meses, a lei cai, ela não é mais válida. Então, um período para regularização. Há muito tempo a gente escuta isso pela rua e eu acho que chegou a hora. Com relação, muito bem falou o vereador João Alberto, que fala-se pela rua que o projeto de lei para beneficiar uma pessoa, e eu sou muito mais claro, falaram por aí, principalmente no Facebook, falam um monte de besteira, que é para beneficiar o prefeito, porque a obra do prefeito é regular. Então, quero tranquilizar os colegas, tomei o cuidado, nem ia até a Secretaria de Urbanismo, nem pedi para o prefeito municipal para não constrangê-lo, e trouxe aqui o alvará de licença da sua obra, que é de 10 de dezembro de 2015. Então, se eu não tenho como eu fazer uma lei, sendo que ele já possui o alvará da obra. E com relação a esses comentários, eu não vou sair do tema, que se fala sobre atitudes que a gente toma aqui, ou que se toma ou que se deixa de tomar, geralmente são de pessoas chamadas de fakes, que não são pessoas que não têm a coragem de vir aqui nos questionar, nos perguntar, ou na rua, se não quer participar da sessão legislativa, para que veja a intenção e principalmente uma tentativa clara de denegrir o nosso trabalho todo, não só meu, mas de outros companheiros. Então, o projeto de lei é isso, não é para beneficiar a B ou C, é para beneficiar toda a população, e peço à população que fique atenta, porque a lei terá apenas 6 meses de validade, depois cai e não existe mais. E não adianta também ficar claro, senhor presidente e novos colegas, o cidadão começar uma construção agora para querer regularizar. Não, são construções que já estão concluídas. Isso é importante deixar bem claro. Então, obrigado e desculpe pelo desabafo. Mais uma vez eu quero agradecer aos nobres cidadãos que estão aqui conosco. Palavras do vereador João Alberto, que é brilhante nessa sessão. Eu não estou furtando, essas palavras são suas, mas fica. Oxalá a população de Palmeiras sempre lotasse aí para ver. E eu gostaria rapidamente explicar, os que estão aqui conosco e aqueles que nos assistem. Eu tomei o cuidado de somar rapidamente aqui. Foram 14 projetos, 2 foram votados nominalmente, houve discussão, e provavelmente aqueles que estão pela primeira vez aqui, mas é assim que se vota um projeto, é desse jeito que se trata os projetos. As comissões permanentes, elas se reúnem todas as quintas-feiras, e ali tem concordância, discordância, tem projetos que são pedidos prazos, tem projetos que são retirados da votação, como aconteceu hoje. Então é muito dinâmico aqui. Existe um regimento, como foi possível talvez perceber um pouquinho, que tem que ser cumprido. Então nós temos que estar atento a muitas legislações, seja regimento interno, lei orgânica, Constituição Federal e assim por diante. Então não é tão barato assim a votação de um projeto, barato no sentido de que vota-se no oba-oba. Como nada mais existe a ser tratado na presente sessão, lembramos aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária acontecerá dia 25 do corrente, no horário regimental, constando na ordem do dia discussão única dos requerimentos protocolados sob números 264 e 265/17 e das indicações números 061 a 069/17, segunda discussão dos projetos de leis números 4.659 e 4.660 e 4.661. E talvez para que
os colegas não saiam correndo, eu ia deixar fora, mas eu só preciso que os nobres pares me digam quanto que vai ficar bom aí para a gente fazer o bazar de blazers aqui para atender todos os nobres pares. Eu gostaria então que antes que saíssem da sessão, aguardasse um pouquinho. Agradeço a presença de todos em nome de Deus e pelo povo declaro encerrada a presente sessão.